Então, nessa aula especial, eu vou passar para você aqui o meu conhecimento sobre o poder da respiração. Porque a respiração é o segredo, é a chave para você desbloquear o seu potencial, se livrar de traumas do passado e conquistar inteligência emocional prática. Muitas pessoas ficam falando sobre inteligência emocional, controlar sentimentos, controlar emoções. Mas existe uma diferença gigantesca entre você ver um vídeo no YouTube e ter a teoria por detrás disso e ter a prática. É diferente. Quando você só tem a teoria, você fica pensando e na hora que você vai aplicar, você acaba tropeçando e caindo. No entanto, quando você consegue unir a prática junto, aí você vai longe. E esse é o meu objetivo aqui, trazer prática para você. E para mostrar que eu estou aqui, não estou de brincadeira, mas eu quero te mostrar a prática por detrás do processo, eu gostaria de contar primeiro a minha história. Para você entender que talvez assim as coisas pareçam difíceis demais e parece que não há fim para uma série de pensamentos negativos na sua vida e você não consegue ter a energia que você queria, você não consegue ter a clareza que você queria. E eu quero que você entenda que você não está sozinho nessa, tá? Existem muitas pessoas que estão nessa, inclusive eu estava nessa. Desde quando eu era jovem, 16, 17, fiz os meus 18 anos, eu sempre queria me livrar dos meus problemas psicológicos, mentais. Mas, como todo mundo, eu estava mirando nas coisas de todo mundo fala. Como, por exemplo, ter carro. Então, comecei a trabalhar, comprei um carro. Aí, eu lembro muito bem disso, né? Comprei as coisas. Mas em relação ao carro, o que me chamou mais atenção? Porque eu tinha um carro simples, né? Para poder me levar do ponto A ao ponto B. Mas, assim, sabe, eu me sentia muito descontente com as coisas. E aí foi que eu pensei, eu vou ter um carro esportivo. E eu comprei um carro esportivo. E sabe o que é que mudou na minha vida? Não mudou absolutamente nada. Embora eu tinha alguns momentos felizes com o carro esportivo, aquilo ali não me deu felicidade verdadeira. É muito interessante nós falarmos do carro agora, porque nós vamos falar em outros momentos sobre esse carro durante essa live aqui, ou coisas materiais durante essa live aqui. Eu quero que você entenda como a mente humana, quando não condicionada, quando não treinada, ela acaba nos guiando para o lugar errado. Então não só isso, né? Coisas como ter um videogame, roupas, viagens, coisas do tipo. E ao mesmo tempo que eu continuava nessa busca para ter uma paz, não mental, mas assim, uma paz comigo mesmo, sabe? Quando você quer ter aquela paz com você mesmo, você não consegue porque os seus pensamentos ficam acelerados o tempo inteiro. E quanto mais você compra as coisas, mais você quer. E aí você fica voando para lá e para cá, voando para lá e para cá. E se você não tem dinheiro porque você está desempregado, aí você fica dizendo, eu seria feliz se eu tivesse isso, aquilo. Tudo isso me sufocava cada vez mais. E foi aí que, nesse ínterim, eu descobri o mundo da respiração. E eu comecei a fazer várias técnicas de respiração. E o primeiro que me ensinou essas técnicas, né? E o que revolucionou a ciência como nós conhecemos hoje é o Wim Hof, né? Não tem como falar de respiração sem falar do Wim Hof. Porque ele não só fazia as técnicas de respiração, como ele mostrou em laboratório, né? Então existem uma gama gigantesca de técnicas de respiração. No entanto, o Wim Hof foi o primeiro que começou a colocar na ciência mesmo, baseada as suas técnicas de respiração. E quando eu fazia aquelas sessões de respiração, cada vez mais assim minha mente ficava mais calma, mais tranquila. No entanto, existia traumas, problemas do passado muito grandes dentro de mim e a minha mente sempre dava um jeito de passar por cima disso e me sabotava. Tanto é que ficou uma época tão difícil, né, de controlar a minha mente que eu acabei sendo diagnosticado com síndrome do pânico. Quem me conhece há muito tempo no canal já sabe, eu já contei essa história aqui várias vezes, não vou me aprofundar nisso, mas basicamente quando você tem síndrome do pânico, uma ida ao mercado é basicamente você entrar num covil, numa cova cheia de leões. Você fica o tempo inteiro assim nervoso, será que eu vou ter um ataque do pânico, será que não? Você vai no trem, será que eu vou ter um ataque do pânico, será que não? E tudo aquilo ali, ó, fica imprensando, pressionando o seu coração e pressionando assim quem você é de verdade. Eu queria me libertar, eu queria ser eu mesmo. No entanto, a minha mente tinha uma ideia que o eu teria que ser aquele super-humano, inteligente, esperto, bom de papo, que a gente vê em comerciais de TV, filmes, séries, etc. No entanto, o eu de verdade sou eu que estou falando com você aqui. Mas como é que eu consegui sair desse pensamento de ficar querendo comprar
cada vez mais coisas, querendo buscar mais ajuda, aí toma um suplemento, toma um antidepressivo, toma um ansiolítico. E por que que agora eu só foco na respiração? E é isso que eu quero falar para você aqui. Para você que está aí nesse momento pensando, esse daqui é o desenho do seu cérebro, tá? Eu sei que não é um desenho perfeito, mas espero que você entenda. Para você que está nesse momento aí pensando, você está usando essa parte do seu cérebro, tá bom? Você está usando essa parte aqui do seu cérebro aqui, ó. Tá meio rosinha aqui, mas o importante é que você entenda o básico por detrás do processo. Você está usando essa parte do seu cérebro aqui, ó. Mas como é que o corpo ele faz para usar o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal ele só é encontrado entre os humanos, que é a consciência humana. A capacidade de pensar humana é apenas capaz, o homem é apenas capaz de pensar por causa do córtex pré-frontal. E esse córtex aí, ele é alimentado por oxigênio, e ele é alimentado por sangue e nutrientes que você vai comendo e coisas que você vai fazendo. Esse córtex pré-frontal, ele tem muita pouca utilidade para, por exemplo, processar emoções. É por isso que você não consegue resolver, por exemplo, né, uma das pessoas que está assistindo a live aqui, o Guilherme, infelizmente perdeu a tia dele. Mas por mais que ele tente sair dessa, tendo pensamento positivo, não tem como você, apenas usando o seu pensamento, sair dessa. Por quê? Porque o seu cérebro é muito mais potente do que isso. Você tem outras partes como o cérebro reptiliano, e a maior parte de todas aqui, ó, dentro de você, é o sistema límbico, o sistema que liga você com as suas emoções. Só que você não consegue acessar o sistema límbico pensando. Prova disso é, mais uma vez falando aqui, você bate o carro, experimenta ficar dizendo gratidão, felicidade, vai, feliz, tô muito feliz, uau, tô vivo. Não, você vai pensar, poxa vida, eu perdi o carro aqui, e agora? E aí você vai, talvez se você for uma pessoa estourada, você vai brigar com a pessoa com quem você bateu o carro, e isso daí não é legal, não é mesmo? No entanto, como é que nós podemos acessar o nosso sistema límbico e fazer mudanças em tempo real? Muitas pessoas achavam que isso daí seria impossível. Até vi um holandês chamado Wim Hof. Antes de vir esse holandês chamado Wim Hof, as pessoas usavam outros métodos para chegar aqui nesse sistema límbico e mudar esse sistema límbico. Os métodos que nós conhecemos muito bem hoje são remédios. Quando você toma uma pílula, aí o que é que essa pílula faz? Será que essa pílula vai estimular você a processar suas emoções? Não, ela vai fechar as suas emoções. Não é porque você tomou um ansiolítico ou você tomou um antidepressivo que a emoção vai sair de você. Você só vai deixar de sentir a emoção. Você vai ficar, por assim dizer, dopado daquela emoção. Nessa hora aqui, eu quero te dizer que eu não sou médico, eu sou apenas um rapaz que está passando o que aprendeu aqui para você, tá? Então eu venho estudando respiração por mais de 3 anos e aplicando na minha vida, e eu consegui solucionar vários problemas usando a respiração. Ok? Então esse vídeo aqui, eu como pessoa, não estou aqui trocando nenhum tratamento médico. O que eu estou falando para você é a importância de você usar a respiração como uma ferramenta e até mesmo um auxílio para você no seu tratamento médico que você pode usar. Qualquer pessoa pode respirar sem nenhum, não tem nenhum contraindicativo, né? Contraindicativo, desculpa meu português falho aqui, mas não tem nenhum contraindicativo contra respiração. Então, antes, né, antes do Wim Hof, as pessoas, vou tomar um suplemento, vou tomar um café para estar bem, aí vou tomar uma bebida alcoólica para ficar relaxado, acessar aqui o meu sistema límbico através de drogas, né? Muitas pessoas fazem isso até hoje. No entanto, o Wim Hof, ele chegou lá, fez a técnica de respiração, ele entrou dentro de uma máquina de ressonância magnética, e essa máquina de ressonância magnética, ela sabe como é que está a atividade do cérebro. Se você for 99% das pessoas hoje, se você for colocado numa máquina de ressonância magnética, a parte da frente aqui do seu corpo, ou melhor, do seu córtex pré-frontal, ela vai estar ativada. E só ela. E é uma coisa bem pequenininha, uma parte bem pequenininha vai estar ativada. Se você estiver aí sem pensar em nada, que basicamente é impossível nos dias de hoje, né? Porque sempre as pessoas estão pensando em alguma coisa, sempre quer ou tá pensando nos traumas do passado, ou tá ansioso em relação ao futuro, né? 99% das pessoas está assim hoje. No entanto, o Wim Hof, quando foi colocado nessa máquina de ressonância magnética, ele, através da respiração, conseguia acessar diretamente
o sistema límbico. Será que ele fazia isso pensando? Não, ele fazia isso respirando e sentindo. E é isso que a gente tem que começar a focar. Não é mais focar em ter uma coisa nova, não é mais focar em reclamar das outras pessoas, não é mais focar em depender de outra pessoa para o nosso bem-estar mental, emocional e físico. Claro, é muito bom ter ajuda. O meu objetivo de criar o canal aqui, não só o canal, como o meu negócio como um todo, é ajudar as pessoas, e isso é muito bom. Mas o meu objetivo aqui é trazer para você ferramentas para você poder se ajudar. Porque como diria, desculpa, eu não lembro da pessoa agora aqui, mas ele falou que a melhor pessoa de quem você pode se tornar seu amigo, muitas vezes, é você mesmo. Então eu quero te ajudar nessa jornada. Antes de eu passar para o próximo ponto, eu quero apenas reforçar a importância da respiração para você. Porque você está pensando, se a respiração é tão boa assim, por que o pessoal não fica focando na respiração desde o início dos tempos? E aí que se você for ver, né, as escrituras antigas, e olha só que bonito, as escrituras antigas falavam sobre a palavra espírito. Se você for ver até mesmo na Bíblia antiga, você for ver a Septuaginta grega, né, que é a tradução da Bíblia antiga para a palavra espírito, significa respirar. Tá? Isso daí não é segredo nenhum, é só você ver qualquer Bíblia e você colocar no grego, espírito significa respirar, ou aquilo que respira, tá? Ou até mesmo podia ser entendido como vento, coisas invisíveis. Isso mostra que desde os tempos antigos as pessoas focavam na respiração. No entanto, desde do século XIX, quando começou a Revolução Industrial, as pessoas viam, né, que elas podiam fazer outras coisas com a sua vida. Elas podiam trabalhar, receber dinheiro, e esse dinheiro podia comprar outra coisa, e aí vinha outra coisa, e no século XX iniciou uma coisa chamada marketing. O que é que o marketing ele faz? Ele, basicamente, através de imagens, conversa diretamente com o seu sistema límbico. É por isso que eu estou totalmente dissatisfeito com o meu iPad e quero um iPad novo. Por quê? Porque a Apple mostrou para mim, para o meu sistema límbico, que eu preciso de um iPad novo para ser feliz. E eu quero chamar para você aqui, eu quero contar essa história do iPad porque é muito engraçado. Quem estava na live aqui viu que o iPad do nada começou a falar loucamente aqui e endoidou no meio da live. E eu lembro, né, a primeira vez quando esse iPad deu problema e a bateria dele está acabando muito rápido. E eu lembro que eu comecei a pensar assim, poxa, esse iPad não tá legal. Será que a Apple tem um iPad melhor? Eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que a Apple tem um iPad novo agora, tem um iPad mini sim, porque esse aqui é um iPad mini. E aí eu passei depois a ver mais defeito no meu iPad. Aí depois eu vi na internet, será que a Apple vai lançar um novo iPad mini? Esse ano vai lançar o iPad mini 6. E aí eu fiquei mais, uau, mas quando é que será que vai lançar? Mas será que eu compro um agora? Eita, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou ter paciência. Aí a Apple lança um iPad Pro novo. E aí eu vejo, e isso daí me deixa muito indeciso, porque eu não quero comprar uma coisa parcelada, será que vale a pena parcelar? E aí eu começo a pensar, poxa vida, se eu não tivesse uma pandemia, eu teria dinheiro para comprar esse iPad. E aí eu começo a pesquisar pandemia, coronavírus, mortes por dia, tá vendo? Que situação ruim essa situação da pandemia. E eu começo a pensar em coisas negativas. Por quê? Porque eu tô raciocinando um problema que foi causado por causa de uma falha no iPad. O iPad falhou e isso daí fez com que eu me sentisse mal. Ao invés de eu aceitar a situação que o iPad me fez mal, eu comecei a raciocinar a respeito desse problema. Na hora que você confia na sua mente, a sua mente começa a alimentar a raiva. Por exemplo, vamos supor aqui que eu chegue para você e diga que todo mundo vai perder o emprego. A gente vai ficar muito triste, né? Mas se você não processa essa emoção vai ficar dentro de você e vai ficar crescendo cada vez mais. E já percebeu que as pessoas que ficam reclamando, essas pessoas não param de reclamar e reclamam cada vez mais? Será que elas são as pessoas más? Não. Elas são pessoas que estão querendo resolver os seus problemas usando o seu córtex pré-frontal. Claro, não é porque você acessou o seu sistema límbico, e a gente vai acessar o sistema límbico daqui a pouco, tá? Não é porque você acessou o seu sistema límbico que tá tudo certo. Você ainda está sem emprego. No entanto, vai ajudar alguma coisa você ficar desesperado? Não. Você precisa estar calmo para tomar decisões melhores. Então, como é que a gente pode sair um pouquinho do sistema aqui do córtex pré-frontal, né? Vamos imaginar que todo mundo perdeu o emprego aqui e todo mundo não sabe como vai se alimentar amanhã. Como é que a gente pode acabar com esse desespero e transformar em confiança? Agora que a gente vai fazer uma técnica de respiração.
Para fazer essa técnica de respiração é muito simples, tá? Tudo que você precisa fazer é colocar suas duas mãos para frente. E quando você inspirar, você vai colocar a mão para cima. Expirar, colocar a mão para baixo, fechando a mão. Inspirar, soltar. Inspirar, soltar. Só que você vai fazer isso daqui num processo rápido, tá? E não se preocupe, eu vou te guiar nesse processo e depois eu vou te explicar o que aconteceu quando você estava respirando. Então você vai fazer o seguinte, você vai me imitar agora, você vai me seguir, nós vamos fazer uma sessão entre 30 a 40 respirações desse jeito. Inspira, expira. Inspira, expira. Fechou? Então vamos lá. Então, 1, 2, 3 e... mais rápido. Pronto. Em seguida, feche os seus olhos. Sinta as sensações dentro de você. Com os olhos fechados é como se você pudesse olhar para dentro de você mesmo. E se você focar no que está dentro de você, você vai ver luzes piscando, uma série de cores, vermelho, verde, roxo, piscando, trocando de lugar, movendo para lá e para cá, enquanto você está de olhos fechados. E quanto mais você olha para dentro, mais você consegue sentir um poder diferente dentro de você. O poder da respiração, que aumenta a sua confiança e te dá mais clareza mental. Pode abrir os seus olhos. Gostou da técnica? Maravilha, né? O que é que você fez aqui? Você usou uma coisa chamada fisiologia. O que é fisiologia, Roberto Pedraça? Você usou uma coisa chamada fisiologia. A fisiologia não é nada mais nada menos do que um processo natural no seu corpo. Quando você digere o alimento, você está usando a sua fisiologia. Quando você está dormindo, você está usando a sua fisiologia. Respiração é fisiologia, porque sem respiração você não consegue viver. Sem dormir você não consegue viver e sem comer você não consegue viver. Sem respirar você não consegue viver. Lembra? Um espírito é aquele que tem energia, que respira, de acordo com a língua grega antiga, tá? Não vamos entrar no aspecto de espiritualidade aqui, vamos ficar mais na ciência, ok? Então, quando você chega aqui, eu vou desenhar o corpo humano aqui. Olha aí, vamos ver o meu desenho do corpo humano aqui. Aqui é a cabeça, olha, a cabeça redonda que nem a minha. E aqui eu fecho, aqui ó, tem o meu pescoço, pescoção, né, gente? Poxa vida, um pescoção gigante. Mas tá aqui o meu corpício, né? Aqui, ó. Aqui, minha mãozinha, né? Eita, não importa, tá? Aqui, o braço, pronto, aqui. Tem que fazer umas aulas de desenho, né? Mas tudo bem. Aqui, ok, vocês notaram que eu tenho um braço esquerdo maior do que o meu direito, mas não tem problema. Tá aqui, sorrindo, né? Tô feliz agora que eu fiz uma técnica de respiração. Por que essa técnica de respiração ela é tão eficiente? Porque eu usei o meu corpo para mudar o meu sentimento e a minha emoção. Lembrando, gente, como que funciona a sua emoção? A sua emoção, ela vem da palavra, também do grego, energia é emoção. Significa energia em ação. Quando você respira, né, fazendo um movimento aqui, você está mudando a sua emoção. Existem emoções básicas humanas que elas tendem a acontecer. Essas energias, essa daqui é a sua cintura, tá? Eu vou fazer a cintura aqui do, né? Tô de cueca aqui, não, tô de calça aqui nessa imagem. E aqui, ó, existe uma emoção que está aqui. Existe outra emoção que está aqui, ó, bem no lugar do umbigo. Existe outra emoção que está aqui. São emoções automáticas, tá, gente? Existe outra que está aqui no seu peito e existe outra que está aqui no seu pescoço, tá? Quando você tem uma emoção nesse lugar, você consegue mudar o seu pensamento. Quando você está bravo, você muda o seu pensamento. Quando você está, né, aqui embaixo, né, quando você está pensando no sexo oposto, né, em mulheres ou homens atraentes do sexo oposto, você vai mudar o seu pensamento e também a sua emoção. Só que, se você não controla isso, perde o controle. Vamos supor,
Uma sensação que te deixou bravo, uma situação que te deixou bravo quando você era criança, e isso daí não foi resolvido, o que é que o seu córtex pré-frontal ele vai fazer? Ele não consegue lidar com aquela situação e ele manda para o corpo e deixa o corpo lá. Quando você não está conectado com o seu corpo, é isso que acontece. Manda para o corpo e deixa o corpo lidar com a situação. Mas, como você nunca presta atenção nisso, o cérebro, o sistema límbico, ele deixa essa parte do corpo travada. E você vai acumulando. Então imagina só, tudo que aconteceu na sua vida. Problemas de família, problemas de escola. Quanto mais velho você fica, se você não processa essas emoções, mais vai ficar pesado a sua situação. E como o cérebro, que é como você viu aqui, o sistema córtex pré-frontal é muito pequeno. Ele não consegue simplesmente mudar e processar essas emoções sozinho. Quando você deixa ele processar as emoções, o que é que ele faz? Ele não consegue, então ele aumenta essa emoção. E como cada vez mais as pessoas estão focadas em pensar, mais fica difícil delas se livrarem de emoções negativas. Sabe por que que o Wim Hof ele consegue acessar o cérebro, partes como o cérebro reptiliano, partes como o sistema límbico? Porque ele não se esforça para ficar pensando nisso. Eu estou acessando meu sistema límbico. Não. Ele sente o sistema límbico. Então, o objetivo da respiração, para nós aqui, a partir de agora, é sentir. Não existe nada de errado em você ter emoções negativas. Quem diz que as emoções são negativas é o seu próprio cérebro. E como diria outro sábio, que eu esqueci o nome também, a única parte do corpo que você não deve acreditar é no cérebro. Por quê? Porque o cérebro é o único órgão que deu nome a si mesmo. O cérebro deu nome do pulmão, deu nome do coração. O coração não escolheu esse nome, mas o cérebro escolheu o próprio nome. Por isso nós não devemos acreditar em tudo o que o seu cérebro diz, mas sim o que o seu corpo diz. O seu corpo está se comunicando com você o tempo inteiro. E se você não consegue se conectar com o seu corpo, infelizmente, esses problemas vão continuar acontecendo cada vez mais. E o que é que acontece agora que a gente separou aqui alguns pontos, né? Eu coloquei o ponto aqui mesmo só para você entender, tá? Não significa que eles são pontos que estão espalhados pelo seu sistema nervoso, né? Na verdade, aqui por dentro, se a gente passasse um raio-x, você ia ver que nesse pescoçudo aqui, né, ia ter uma coisa chamada nervo vago, né? Fica atrás da tireoide, tá? Que o pescoço ele é muito lindo, ele tem várias coisas além da tireoide. Então esse nervo vago ele vai se espalhando pelo seu corpo inteiro, ok? Ele espalha pelos braços também, mas ele se espalha muito mais aqui por essa região. Tanto é que as conexões nervosas que você tem só na sua digestão aqui, só no sistema digestivo, já é 5 vezes a mais do que você tem no seu cérebro. Você tem 5 vezes a mais de neurônios aqui, ó, nessa parte do seu corpo, do que no seu cérebro. Tanto é que chamam aqui essa área, né, do sistema digestivo, o segundo cérebro. E você pode notar aqui, ó, que esses 3 primeiros pontos eles estão muito ligados com o sistema digestivo. Como é que energias negativas, emoções não processadas, elas podem acarretar em problemas para vocês? Primeiro, quando você não soluciona uma emoção que ficou presa dentro de você, essa resposta do seu sistema límbico, que o cérebro não quer saber, ele está falando, olha, mano, eu não quero saber desse problema. Eu quero que eu ganhe dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu não ganho nada voltando a pensar numa coisa ruim. Eu não quero pensar em coisa, eu quero alguma coisa que me escape disso. Mas por mais que você tente escapar da sua miséria, ela não vai sair de você. Ok? Eu passei anos e anos tentando escapar da minha miséria. Foi até eu aceitar. Sim, existem momentos que a gente tem que entender que a gente está na bad. Ok? E se a gente está na bad, então tem que aceitar que está na bad. Muitas pessoas, 99% das pessoas continuam sofrendo porque não aceitam que está na bad. Quer mudar, quer culpar o governo, quer culpar os pais, quer culpar o bairro onde mora. Não existe isso, gente. Existe a mente te enganando. É como eu digo para os meus clientes. A mente mente. O pessoal chega para mim e fala, eu tenho a mente muito forte. Eu falo, então não acredita na tua mente, ó. Acredita no teu corpo. E você vai ver aqui o que é que acontece quando você não trata problemas relacionados ao seu corpo. Ou seja, emoções. Por exemplo, quais são as 2 maiores causas de doenças hoje? Pergunte para qualquer médico. Os médicos dizem estresse oxidativo, né? Não é um estresse ali que você passa um pouquinho, é um estresse que não sai fora de você, e inflamação. Tanto o estresse oxidativo quanto a inflamação são causados por quem?
pelo próprio corpo. Ok? Pelo próprio corpo. Todo médico já sabe disso e acham que é um mistério, né? Por que as pessoas estão tão estressadas? Por quê? Porque as pessoas não lidam com isso. Aí o que é que acontece quando você não lida? Que eu vou falar só algumas emoções presas, tá? Quem fala bastante disso aqui é uma doutora nos Estados Unidos, Estados Unidos, chamada Sue Morter, ok? É muito interessante o trabalho dela também, com respiração. Aqui debaixo da sua cintura, problemas relacionados aqui causam coisas como pensamentos demais. Em sexo, né, o pessoal fala aquela pessoa que ela é reprimida sexualmente. Né, isso daí também homens, né, pode ser ou que o homem não vai ficar né, no estado para fazer, ou ele vai ser precoce. Tá? Espero que você tenha entendido, meu canal é family friendly, eu não vou me adentrar muito nisso, mas tem esses problemas aqui. O problema que eu quero chegar mais são esses dois bonitinhos aqui. Quando você tem energias presas, nessa área aqui, são energias relacionadas à ansiedade. Por que são energias relacionadas à ansiedade aqui no seu intestino, no seu estômago? Porque quando você está com medo de morrer, com medo de alguma coisa, o cérebro ele vai mandar um recado para o sistema límbico, na verdade o sistema reptiliano, e ele vai parar o acúmulo de energia aqui, ou ele vai travar a energia aqui. Por quê? Porque não é hora de você digerir alimento, não é hora de você relaxar e digerir. É hora de você sobreviver. Então, quando você está com a energia travada aqui, ou não está circulando nenhuma energia aqui, é nessa hora que você vai ter problemas com seu intestino, você vai ter refluxo gástrico, você vai ter úlcera, você vai ter vários e vários outros problemas. Você vai sofrer ali de dor de barriga, né? De vez em quando a gente tem uma dor de barriga. Eu, por exemplo, hoje de manhã, eu acordei 5 horas da manhã. Eu costumo acordar 7 horas da manhã, mas eu ia fazer essa live aqui, então eu acordei 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu estava ansioso. Tem algum problema com isso? Não. Só mostra só que o meu corpo ele está preocupado em eu entregar a melhor live possível para os meus seguidores e também meus camaradas aí que me acompanham, meus clientes de longa data. Abraço para vocês. Entende? É normal isso. Eu não me acho uma pessoa inferior por estar dizendo aqui para vocês que eu estava ansioso hoje de manhã. Acordei 5 horas da manhã, eu falei, eu estou ansioso, o que é que eu vou fazer? Vou respirar. E estou aqui. Estou me tremendo? Estou reclamando? Não, estou feliz aqui. Então tá bom, mas às vezes é muito, na verdade, assim, às vezes é difícil, né? Quando você quer só respirar e falar de brincadeira, mas isso não vem ao caso, tá? Ok. Ok, então, tá aqui, a ansiedade quando não controlada resulta nisso, tá? E eu digo isso porque eu tive uma dor de barriga hoje de manhã. Tive a dor de barriga, segui o dia em frente, lembrei, ok, respiração, sigo o dia em frente. Agora, essa parte aqui é uma parte que eu gosto muito. E essa parte que a gente mexeu agora. Esse daqui é o plexo solar. O plexo solar fica entre o seu coração, o seu estômago, ali na verdade ele fica ali debaixo do diafragma. Esse plexo solar, se você não tem uma respiração do plexo solar da boa, você não vai ter energia durante o seu dia ou você vai ter muita dificuldade de dormir à noite. Por quê? Quando uma energia está travada aqui no plexo solar, você vai ter muita assim, dúvida, sentimento negativo e querer culpar as outras pessoas. Sabe esse exercício que a gente fez agora há pouco? Fala para mim aí, comenta aí para mim. Você se sentiu mais confiante depois de ter feito esse exercício? Sabe por que você se sentiu mais confiante? Porque quando você faz esse processo aqui, ó, e desce a mão até aqui, você está mandando energia para quem? Para o plexo solar. E nessa hora, por que você fica vendo luzes? Porque o seu plexo solar estava inativo e você ativou o seu plexo solar. Então, quanto mais você faz essa respiração, né, você pode fazer todos os dias, se você quiser, você vai sentir uma confiança a mais surgindo dentro de você. E mais luzes vão aparecer. Por quê? Será que alguma coisa é uma conexão com além-vida? Não. Oxigênio, energia. Energia, eletricidade. Você está conectando, né, conexões nervosas, conexões elétricas. Você está conectando o seu sistema límbico novamente com o seu corpo e o seu corpo está dizendo, obrigado, amigo, toma energia aí para você. Obrigado. Liberou a energia do plexo solar, toma confiança. É isso que está acontecendo. Quando você conecta com o seu corpo, é isso que acontece. O corpo sabe o que faz. Aí você vem aqui para a região do peito. A região do peito, quando você não trata bem, é uma região mais relacionada à raiva, que é a sensação de correr ou lutar. Quando você está com raiva, alguma coisa muito negativa, você fica... Raiva e mágoa também, porque muitas vezes, como a psicologia está cada vez mais avançada, que inventa um monte de nomes
para sentimentos negativos. Mas a raiva ou mágoa, ela dá um aperto muito grande no coração. Por quê? Porque é uma dor que a pessoa está sentindo e ela quer devolver essa dor. A raiva é basicamente isso, é explosão. Você quer explodir. Seja explodir de chorar, por isso que muitas pessoas quando ficam bravas elas choram, ou explodir de bater em alguém. Então como é que você pode solucionar os problemas de raiva? Respirando. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. No entanto, quando você não melhora a sua situação de raiva, automaticamente, né? E desculpa, eu acabei esquecendo de falar aqui sobre as coisas negativas do plexo solar, vou falar daqui a pouco disso. Mas aí você vai ter, porque aqui nessa região do peito, ela está mais conectada com também os ombros. Aí você vai ser uma pessoa mais tensa, você vai ser uma pessoa mais revoltada, estourada. Se alguém chega para você, você vai falar uma coisa muito rude para essa pessoa. Se você entrar num acidente, basicamente você vai entrar numa briga com essa pessoa. Mesmo que não entre numa briga, você vai ser uma pessoa estourada. E é aquele tipo de pessoa que trata mal as pessoas que não merecem ser tratadas. Alguma vez você já chegou, o chefe brigou com você no trabalho, ou alguém brigou com você na escola, e aí você voltou para casa e você descontou num membro da família? Comentei que eu quero saber. Por que que isso aconteceu? Porque você não processou a emoção naquele momento. E se você não processa a emoção, o corpo, uma hora, ele tem um limite. E no meu caso, eu tenho 63 quilos. Eu tenho um limite ali de massa emocional para manter dentro de mim. Nessa hora, eu tenho que soltar, mesmo que seja um pouquinho. Quando você vê uma pessoa brigando na rua, aquela pessoa está soltando o excesso. Tem muito mais raiva dentro dela e ela nem sabe disso. E essa raiva aí acaba prejudicando essa região aqui, ó, dos ombros. Tensiona demais o pescoço. Tem pessoa que sofre muito de dor de cabeça, é raiva. Sofre muito de dor de cabeça, é raiva. Pessoa também que dorme, que tem bruxismo, sabe? Aquele negócio de você ficar mastigando muito durante o sono, é raiva. Causada por você não respirar e livrar da raiva. Outra coisa também, né? Agora voltando aqui para o plexo solar. Quando o plexo solar, ele traz muita insegurança, quando você não processa a emoção que ficou aqui presa no plexo solar, acaba atrapalhando a sua respiração. Por isso que o primeiro que a gente tem que livrar aqui, ó, eu te ensinei o primeiro exercício, primeira respiração é plexo solar. Por que que o plexo solar, ele vai te ajudar a fazer as outras coisas? Porque sem o plexo solar você não vai ter uma saúde respiratória boa. Exemplo disso, quando você era criança, né, muitas crianças não têm assim uma saúde respiratória boa, né, vive com nariz estupido, vive com gripe, vive com bronquite, porque elas não têm segurança em si mesmas. Porque os pais vivem brigando com ela, pode ser que ela sofra bullying, e isso daí resulta muito em asma, né? Muitas crianças têm asma, porque plexo solar responsável, quando o plexo solar não está trabalhado muito bem, aí o pulmão vai ter que trabalhar mais e aí você vai desencadear muitos problemas relacionados à sua respiração. Por isso que é importante trabalhar todas essas áreas, mas o plexo solar é o que vai te ajudar a ter mais oxigênio e, consequentemente, mais segurança dentro de si mesmo, ok? E aí, por último, nós vamos aqui para a região do pescoço. Tem mais que isso, mas eu estou simplificando bem aqui, né? Na região do pescoço é relacionado a energia e expressão. Quando você não tem energia, você não consegue se expressar como deveria, é ou não é? Alguma vez você já tentou falar e parecia que não saía? É porque a sua energia aqui está travada. Isso acontece muito, né, quando está na escola. Tem crianças que são bem mais assim soltas, né? E elas ficam falando, e aí o professor começa a dar aula e a criança não fica quieta. Aí o que é que acontece? O professor dá um grito na criança, né? Agora, acredito, na minha época gritava, era feio. Né? Minha mãe também gritava muito comigo, para eu ficar quieta. Fica quieto aí, moleque. Aí o que é que acontece? Ó, você, ó, travou aqui. Se você não consegue se expressar, automaticamente aqui, ó, logo na sua tireoide aqui, você não vai ter os hormônios que dão energia. Então todo esse sistema aqui que eu estou falando para você foi um desenho feio, mas foi um desenho que foi muito proveitoso e prático para nós. Como eu falei para você aqui, o meu negócio não é teoria, né? Encheção de linguiça é o básico e o básico funciona, tá? Então, quando você está fechado aqui, tireoide não vai estar fazendo nada. E quando você usa artifícios para poder aliviar essas sensações, o que é que acontece? Será que essas sensações vão melhorar? Provavelmente sim, mas é temporário. É por isso que muitas pessoas começam. Eu comecei assim, gente. Eu comecei assim, 25 miligramas de sertralina. Não funcionou, 50. Não funcionou, 75. Não funcionou, 100. Eu ia no médico, ele falava: tá estressado, muda a tua vida. Como assim, meu?
Como assim mudar minha vida? Eu tô aqui, eu tava na época que eu tava desempregado. Não recebi nenhuma ajuda do meu trabalho. Como é que eu ia poder, será que eu ia poder passar um final de semana na Disney? Não. Isso é muito triste, gente. Eu tô falando isso daqui pra vocês porque vocês têm que se conscientizar que tem horas ali que é vocês ou é nada. Eu fui muito abençoado. Desculpa, mas eu tenho que falar. Eu fui muito abençoado. Porque eu tive uma esposa, né? Naquela época ela era minha namorada. Ela podia ter me dado um pé na bunda e ter achado uma pessoa melhor. Mas ela confiou em mim porque ela sabia que eu não era aquela pessoa. Ela sabia que eu tinha potencial. E eu acredito que todo mundo aqui nesse canal e nessa live, agora, nesse momento, tem um potencial muito maior do que você pensa que você tem esse potencial. É por isso que eu faço esses vídeos aqui. E eu acredito muito nisso mesmo. Eu acredito em vocês. E naquele momento que eu tinha uma família, eu tinha pessoas do meu lado, tá? Eu tinha pessoas do meu lado, pessoas que acreditaram em mim. Naquele momento que eu vi aquela confiança, eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso. Nesse momento, minha mente me ajudou a achar o quê? A respiração. E eu lembro muito o meu primeiro ataque de pânico que eu consegui controlar. Sabe como é que eu consegui controlar o ataque de pânico? Vou falar pra vocês. Nunca falei isso pra ninguém. Vou falar pra vocês agora. Eu tava... Deixa eu falar exatamente onde é que eu tava. Tava numa estação. Foi o último ataque de pânico que eu tive e foi o primeiro que eu consegui controlar. Na hora que eu consegui controlar, acabou. Eu tava numa estação cheia de gente. E aqui no Japão, eu moro perto de Osaka, né? Osaka é uma das maiores cidades do Japão. Seria mais ou menos aí o metrô, né? De Osaka equiparado a São Paulo. Não sei, desculpa, né? Não conheço bem o metrô de São Paulo, mas é muita gente. E eu olhava assim, um fundo, assim, um túnel gigante. Um mar de gente assim. Olhava pra trás, um mar de gente assim. E do nada, coração, bum, 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 bum. Respiração a mil, não sabia o que ia fazer. Aí eu tive uma ideia. Eu fui no cantinho, me agachei, fechei os olhos e foquei na minha respiração. Eu não pensei, eu foquei. E instintivamente a minha respiração mudou. Eu estava respirando usando a minha barriga, meu plexo solar, meu peito, meu pescoço. E eu fechei daquele jeito. Eu vou até fazer a posição para vocês verem aqui, ó. Eu estava agachado assim. Aqui é a minha cadeira. Eu estava agachado assim. E naquele momento eu senti as luzes. Eu senti pela primeira vez na minha vida uma conexão com o meu corpo. E aí eu quis saber que conexão é essa. E foi aí que eu descobri uma coisa chamada respiração holotrópica. É outro tipo de respiração onde você respira não só com o seu pulmão, não só com o seu diafragma, não só com o seu plexo solar, mas você respira com o seu corpo inteiro, por assim dizer. Não significa que o seu corpo inteiro ele vai respirar, tá? Mas o seu corpo inteiro ele consegue armazenar oxigênio. Até a ponta do meu dedo consegue armazenar oxigênio. E você consegue fazer isso através da respiração holotrópica. Basicamente, eu vou falar para você aqui como é que é feita a respiração holotrópica, ok? A respiração holotrópica é quando você inspira desde a parte mais baixa do seu corpo, e aí você passa para a barriga, você passa para o plexo solar, para o peito, e tenta mandar o oxigênio para o seu cérebro. Parece meio estranho, mas é como se fosse uma onda. Você inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Rápido. De preferência, deitado. Isso daí vai fazer com que você use todas as partes do seu corpo. Mas, infelizmente, cada caso é um caso. No meu caso, eu descobri isso daí, primeiro, instintivamente, e depois eu fui pesquisar. E aí, automaticamente, desbloqueou tudo aqui e nunca mais tive um ataque de pânico. Às vezes, assim, eu sinto ansiedade, mas aí eu vejo, né? Se eu tô ansioso, ou às vezes eu acho que tô ansioso, porque muitas vezes eu tô bravo, mas aí o cérebro, né, se você confia no cérebro, ele vai falar o quê? Ah, mano, tu tá ansioso. Mas aí se eu faço esse scanner emocional através da respiração, eu sei onde é que tá meu problema. E na hora que a gente acha onde é que tá o problema, fica muito mais fácil você liberar essa emoção e você seguir em frente. Você não vai virar um monge. Né? Assim como eu também não virei um monge. Até hoje eu trabalho dando aula de inglês. Todo mundo sabe aqui que serviço de professor aqui é muito estressante. Por que é estressante? Porque sempre tem uns moleques que ficam fazendo barulho o tempo inteiro. Eu faço o máximo para não traumatizar eles, tá? Isso daí é uma promessa que eu faço para vocês. Eu faço o máximo para não traumatizar eles. No entanto, o estresse fica acumulado. Se a gente não solta, não tem como a gente melhorar. E é por isso que eu, na verdade por muito tempo,
eu venho querendo fazer uma coisa aqui no canal. E não só no canal, mas como um negócio, o Roberto Pedraça como um todo. Todo mundo aqui me conhece aqui sabe que eu revelo todos os exercícios de respiração. Mas muitas pessoas não sabem muito bem como fazer esse processo. E só que por causa dessa pandemia eu não consigo fazer um evento que seja presencial e eu não consigo assim ver a pessoa e ajudar ela a respirar da forma correta. E em seguida, depois de desbloquear, usar essa respiração holotrópica para fazer a pessoa ir mais a fundo e ensinar para ela a parar de pensar e começar a sentir. Então, pensando muito bem e pesquisando aí nos últimos 6 meses, eu resolvi fazer um evento online, fechado, não aqui no YouTube, mas um evento onde eu pudesse, de forma privada, ali, né, ver as pessoas e ajudar essas pessoas a respirar corretamente. É claro que tem pessoas aí você está falando, mas eu tenho vergonha, será que eu preciso realmente ligar minha câmera? Não, tem pessoa que tem vergonha, então não precisa ligar a câmera. Mas é um evento onde eu vou pegar você pela mão, digitalmente, e eu vou te ensinar o que você precisa fazer para liberar essas emoções passo a passo. Se você quer saber mais detalhes sobre esse evento, eu não vou falar aqui no YouTube, mas eu vou falar nesse grupo de WhatsApp. Então, clica aí no grupo do WhatsApp se você tem interesse de aprender mais sobre você mesmo, conquistar um bem-estar maior, melhor e uma vida de